Olá pessoal, nós vamos continuar nossa correção fazendo agora a atividade 8. Ele pede para representar os desenhos abaixo na forma de frações. Bom, o que é a fração? A parte que se deseja dividido pelo todo. Quem é o todo aqui? Esse primeiro nós dividimos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós dividimos o todo em 9 pedaços. Então nós temos 9 na parte de baixo. Quantas partes foram pintadas? 1, 2, 3, 4 partes. Então, essa fração corresponde a 4 nonos. A letra B. A letra B, mesma coisa. Quantas partes nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 partes. E quantas partes foram pintadas? Somente uma. Então isso aqui corresponde à fração 1/8. Letra C. Na letra C, nós temos o inteiro dividido em 1, 2, 3, 4 partes. Então, tem alguma coisa sendo dividida em 4 partes. Dessas 4 partes, nós pegamos quantas? Uma, duas e 3. Então são 3 quartos. Aqui nós temos 2 desenhos. Nós temos um desenho que foi dividido em 5 partes. E o desenho também foi dividido, de baixo também foi dividido em 5 partes. Então nós temos duas figuras aí. Se elas fizessem parte de uma figura só, elas estariam unidas. E ela tem uma separação. Essa separação aqui que define que são 2 desenhos. Então, quantas partes foi dividida? As partes são iguais. Se as partes são iguais, nós dividimos as 2 partes igualmente por 5. E quantas partes nós pegamos? Daí, a quantidade de pedaços que nós pegamos iguais foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 quintos. Bom, dando continuidade, nós vamos fazer a questão 9. Ele tem algumas afirmações e diz para qual delas que é correto. Então, item A. O ângulo retângulo. Os ângulos do retângulo e do quadrado são diferentes? Não. Os dois ângulos, tanto do quadrado quanto do retângulo, todos eles possuem 90 graus. Então, essa afirmativa ela é falsa. Somente quadrado é um quadrilátero? O que é um quadrilátero? Um quadrilátero é uma figura que tem 4 lados. E nós temos aqui todas as 2 figuras com 4 lados. Tanto o quadrado quanto o retângulo.
Então essa afirmativa também é falsa. O retângulo e o quadrado são quadrados? Acabamos de ver que sim, né? Tanto o retângulo quanto o quadrado, eles possuem o mesmo ângulo, a mesma quantidade de lados, os 4 lados. O retângulo tem todos os ângulos com a mesma medida? O retângulo tem todos os ângulos com a mesma medida? Sim, todos eles têm a mesma medida, 90 graus. Então, aqui, afirmativa, nós temos duas afirmativas verdadeiras. Então, nós vamos assinalar a letra C e a letra D. As duas afirmativas são verdadeiras. Eu acredito que aqui, quando eles fizeram essa questão, eles estavam pensando em lados. Ora, o retângulo tem todos os lados de mesma medida? Aí seria diferente, só teríamos uma resposta certa. Nesse caso, nós temos duas respostas corretas. Questão 10. Questão 10, ela diz o seguinte: para fazer um aviãozinho, fazemos as seguintes dobraduras. Então, aqui nós dobramos uma folha retangular em duas partes. Nós fazemos a dobra, dobramos no meio. Após isso, a gente vai pegar essa pontinha e trazer para cá, formando essa figura aqui. Isso é a construção de um aviãozinho. Aí ele faz a seguinte pergunta: o triângulo ABC, esse triângulo formado de A para B, de B para C e de C para A. Esse triângulo, que tipo de triângulo ele é? É um triângulo escaleno. O que é escaleno? Escaleno são 3 lados diferentes. Ora, nós podemos perceber que esse lado e esse, eles são iguais. Então, essa afirmativa é falsa. Letra B. É retângulo e isósceles. Ora, para que a gente possa saber se é retângulo ou isósceles, nós teríamos que isósceles, sim, porque nós temos dois lados iguais. Então, quando a gente diz que o retângulo é isósceles, eu estou dizendo que são dois lados iguais. Agora, será que é 90 graus? Ora, a hora que a gente dividiu essa parte, ele formou um quadradinho aqui. E esse quadradinho, o que aconteceu? Ele formou um ângulo de 45 graus. Ora, se ele formou aqui um ângulo de 45 graus, logicamente, a hora que a gente dobra o outro lado, nós vamos ter outro ângulo de 45 graus.
formando o triângulo descrito Então, se nós temos 45 graus e aqui nós também temos 45 graus, e aqui nós também temos 45 graus, nós vamos ter 45 mais 45, 90 graus. E um triângulo retângulo é um triângulo que tem 90 graus. Então essa afirmativa está correta. Acutângulo. Um triângulo acutângulo é um triângulo que tem ângulos agudos. E tem ângulo de acento. Bom, essa questão, quando a gente vê aqui, escaleno. Escaleno são 3 medidas diferentes. Então essa afirmativa, ela já é falsa também. Acutângulo e isósceles. Acabou saindo aqui na linha de lado aqui. Acutângulo. O que representa um triângulo acutângulo? Ele tem 3 lados com ângulos menores do que 90 graus. Se ele tem um ângulo de 90 graus, ele chama-se triângulo retângulo. Então esse triângulo é um triângulo retângulo. Esse triângulo é um triângulo retângulo. Ele possui um lado, um ângulo com 90 graus. Então é um triângulo retângulo. Acutângulo, se os 3 lados têm um ângulo menor do que 90 graus. Então a resposta certa, a alternativa B. Bom, o problema 11 diz o seguinte: tem terreno retangular onde será cercado com tela e com portão de madeira. Quantos metros de tela serão usados? Ora, essa aqui é só a gente observar o seguinte: aqui nós temos 40 metros. Do outro lado, nós também vamos ter 40 metros. Desse lado aqui, nós temos 25 metros. Mas do outro lado nós vamos ter os 25 mais os 2 metros do portão. Então nós vamos ter 27 metros. Então na realidade nós vamos ter quantos metros de tela? 40 mais 40 mais 27 mais 25. Então nós vamos ter 12, vai 1, 8, 10, 12, 13, 132 metros de tela.
Então, como resposta, quantos metros de tela serão utilizados? Serão utilizados 132 metros de tela.